Oi, pessoal! Eu espero que todos vocês estejam muito bem e vamos dar continuidade aqui à resolução das questões, as questões que eu deixei para vocês no vídeo passado, questões de campo elétrico, do vetor campo elétrico. Vamos lá, primeira questão. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 a 5 N por Coulomb, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Q, colocada no ponto P, se, item A, o Q foi igual a 2 microcoulomb, e B, se o Q foi igual a menos 3 microcoulomb. E aí, como é que resolve essa questão? Simples, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever os dados da questão. O campo elétrico vale 6 vezes 10 a 5 N por Coulomb, e no item A, a carga é de 2 microcoulomb. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Então, ela é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. No problema, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre essa carga Q. A gente sabe que a força e o campo estão relacionados. Vetorialmente, a relação deles dois é que força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. No enunciado fala que o campo elétrico no ponto P tem a intensidade de 6 vezes 10 a 5 e ele te dá a orientação, ele diz que a direção é horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então, a gente pode escrever aqui o nosso vetor campo elétrico como um vetor apontando para a direita. Essa relação é vetorial e ela nos diz muita coisa. Nos diz que se a carga for positiva, a força e o campo terão o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e o campo terão sentidos contrários. Vamos relembrar o que a gente estudou em sala. Vimos em sala que a definição do vetor campo elétrico é dada pela expressão vetorial. Como ele é um vetor, as características do vetor campo elétrico são intensidade, direção e sentido. A intensidade é dada a partir do módulo. Então, o módulo de E vai ser igual ao módulo de F dividido pelo módulo de Q. Essa vai ser a intensidade do teu vetor campo elétrico. A unidade medida no SI é Newton, que é a unidade de força, por Coulomb, que é a unidade de carga. A direção. Na direção, o vetor campo elétrico tem a mesma direção da força. Vai ser horizontal ou vertical. No caso do sentido, a gente tem que analisar a expressão. E aqui nós temos duas possibilidades. Se Q for positiva, se a carga for positiva, Q maior que zero, E e F têm o mesmo sentido. Se Q for menor que zero, E e F têm sentidos contrários. Ou seja, se o campo elétrico for para a esquerda, a força será para a direita. Se o campo elétrico for para a direita, a força será para a esquerda. Se a carga for positiva, eles têm o mesmo sentido, e se a carga for negativa, elas têm sentidos contrários. No nosso caso, a carga é positiva, então o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Além disso, o campo elétrico tem sempre a mesma direção da força. Então, no nosso item A, o campo tem a mesma direção da força e o campo tem o mesmo sentido da força. Em A, a carga é positiva, então a força tem o mesmo sentido do campo. Se eu coloco aqui a minha carga no ponto P, a força, ela possui a mesma direção horizontal e o mesmo sentido para a direita. Então, vamos determinar a intensidade. Basta calcular o módulo das quantidades. Então, a força vai ser o módulo de Q, que é uma carga positiva, é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, que vale 6 vezes 10 a 5. A força dá, então, 12, 6 vezes 2, vezes 10 a menos 1.
Lembrando que eu repito a base e somos expoentes. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, a força no item A vai ser 1,2 Newton. A direção é horizontal e o sentido o mesmo do campo, da esquerda para a direita. Com isso, nós encontramos a intensidade, a direção e o sentido, respondendo o item A. Vamos para o item B. No item B, você tem o campo elétrico dado por 6 vezes 10 a 5 N por Coulomb e a carga agora é menos 3 microcoulomb. Menos 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Lembrando que o micro representa 10 a menos 6. No item B agora, a gente tem que a carga Q ela é negativa, porque ela é menos 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, o que acontece? Nós temos a intensidade dada pela expressão F igual a Q vezes E em módulo. Então, a força é igual a módulo de Q vezes E. A força vai ser o módulo de Q, que vale 3 vezes 10 a menos 6, que é o valor positivo, vezes o campo, que vale 6 vezes 10 a 5. 3 vezes 6 dá 18. 10 a menos 6 vezes 10 a 5, repete a base, somos expoentes. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, a força vai ser agora no item B, 1,8 Newton. A direção será horizontal, a mesma do campo elétrico, e o sentido será contrário ao do campo elétrico, porque a carga é negativa. Então, se o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica vai apontar para a esquerda, sentido contrário. Da direita para a esquerda. Porque agora a carga é negativa, Q menor que zero. E com isso a gente identifica, então, a intensidade, a direção e o sentido para o item B, no caso em que a carga é negativa. Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Questão simples, apenas aplicando os conceitos que já vimos sobre o vetor campo elétrico. Vamos para a próxima. Segunda questão. Uma carga Q igual a menos 4 microcoulomb fixa encontra-se no vácuo. Determine, item A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P, situado a 20 centímetros à direita da carga. Vamos parar aqui e resolver logo esse item A. No item A, ele pede para determinar a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico em um ponto P que está situado a 20 centímetros à direita da carga. Então, eu tenho uma carga Q bem aqui e o meu ponto P está a uma distância de 20 centímetros à direita da carga. Lembrando que 20 centímetros é 0,2 metros. Vamos anotar os dados do nosso problema. A carga vale menos 4 microcoulomb, lembrando que o micro vale 10 a menos 6. Então, é menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância é 0,2 metros. E a constante no vácuo, que eu poderia colocar K0, o índice 0 para indicar que é vácuo, mas a gente está trabalhando com vácuo, vou chamar apenas de K. Vale 9 vezes 10 a 9 Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Lembram disso, né? Nós vimos que a intensidade do vetor campo elétrico pode ser calculada a partir da expressão. O módulo do campo elétrico é igual a constante K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. A constante K vale 9 vezes 10 a 9. O módulo da carga é o valor positivo, 4 vezes 10 a menos 6. A distância é 0,2 ao quadrado. Lembrando que tem que transformar para o sistema internacional. O campo elétrico vai ser 9 vezes 4, 36. Repete a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 0,2 ao quadrado é 0,04. É a mesma coisa que escrever 36 vezes 10 a 3 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. 36 dividido por 4 dá 9. O 10 a menos 2 sobe positivo, fica 10 à quinta. Newton por Coulomb, que é a unidade da SI. A direção
é a direção da reta que passa por Q e P, aqui de acordo com o meu desenho horizontal, e o sentido é para a esquerda. Por quê? Vamos olhar para cá para a nossa figura. A gente tem uma carga negativa, então essa carga aqui ela é negativa, e temos um ponto P distante dessa carga de 20 centímetros. Vimos em sala, quando estudamos linhas de campo, que as linhas de campo elétrico de uma carga negativa são entrando nessa carga. Então, de acordo com a nossa linha aqui de ação, a linha de campo é entrando na carga por ela ser negativa. Então, o campo elétrico é para a esquerda. Sentido para a esquerda. Com isso, nós identificamos aqui o item A. Determinamos a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P, situado a 20 centímetros à direita da carga. Para o item B, ele quer a intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua numa carga de 5 microcoulomb colocada no ponto P. Então, vamos pegar esse desenho aqui e colocar uma carga no ponto P e identificar a intensidade, direção e sentido da força agora. Aqui temos a carga Q. E olha só, essa carga Qzão, que é negativa, gera esse campo elétrico aqui. Essa carga Qzinho que eu coloco no ponto P vai estar sujeita a esse campo elétrico e vai sentir o efeito de uma força, porque a gente viu que a força está relacionada com o campo elétrico através dessa equação. O que determina a direção, então o que determina o sentido, se sem sentidos iguais ou sentidos contrários, é o sinal da carga Qzinho e não da carga Qzão, atenção. Porque a força é igual à carga que você coloca no ponto vezes o campo elétrico. O campo elétrico é o da carga Q grande, Qzão. Então, nesse caso aqui, a nossa carga ela é positiva e ela vale 5 microcoulomb. Lembrando que o micro é 5 vezes 10 a menos 6. Se a carga é positiva, nós vimos que o sentido é o mesmo do campo elétrico para a força elétrica, porque a carga é positiva. Então, a direção a gente sabe que ela é horizontal, que é a mesma direção do campo elétrico. É a mesma do campo elétrico, no caso aqui da nossa figura é horizontal. E o sentido é o mesmo do campo elétrico, porque a carga ela é positiva e é ela que determina. Então, o sentido da força é o mesmo do campo elétrico, é apontando para a esquerda. Vou fazer o desenho aqui do vetor força. De azul eu tenho o vetor F, de amarelo eu tenho o vetor E. O vetor campo elétrico e o vetor força, eles possuem mesma direção e mesmo sentido. A direção é a mesma do campo e o sentido é o mesmo do campo elétrico, para a esquerda. No cálculo da intensidade, basta calcular o módulo, né? A força vai ser a carga vezes o campo, em módulo. A carga vale 5 vezes 10 a menos 6, que ela é 5 microcoulomb. O campo elétrico a gente calculou aqui, ó, no item anterior, é 9 vezes 10 a 5. Então, é só substituir aqui 9 vezes 10 a 5. 9 vezes 5 dá 45. Repete a base, somos expoentes. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, a força fica, então, 4,5 newton. Então, para o item B, nós identificamos a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga Q colocada no ponto P. Espero que vocês tenham resolvido essa questão também, item A e B, e vamos para a próxima. Terceira questão. Uma carga pontual Q positiva gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, a 0,5 metros dela,
O campo tem intensidade de 7,2 vezes 10 a 6 newton por coulomb. Sendo o meio vácuo, determine que. Então, a gente tem uma carga pontual, Q, positiva, e essa carga gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, que eu vou colocar esse ponto situado bem aqui, mas é arbitrário essa escolha, porque o que interessa para a gente é a reta que passa por Q e P. Então, num ponto P, que está a uma distância de 0,5 metros, o campo aqui tem intensidade, o módulo dele vale 7,2 vezes 10 a 6. Se o meio ele é vácuo, nós conhecemos a constante. Nós temos a distância, temos o campo, queremos a carga. Basta aplicar a equação que define o campo elétrico. O campo elétrico ele é igual a constante vezes o módulo da carga vezes a distância ao quadrado. Esse é o campo elétrico gerado pela carga Q. Substituindo, então, o campo elétrico, que é 7,2 vezes 10 a 6, a constante no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes o módulo da carga, que é o que queremos encontrar, dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado. Então, a gente tem aqui que 9 vezes 10 a 9, que, fazendo o produto do extremo pelos meios, 7,2 vezes 10 a 6, vezes 0,5 ao quadrado. Então, o que vai ser igual a 7,2 vezes 10 a 6, que multiplica 0,25, que é 0,5 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a 9. O termo que estava multiplicando passa dividindo. 7,2 vezes 0,25 dá 1,8, vezes 10 a 6, dividido por 9 vezes 10 a 9. 1,8 dividido por 9 dá 0,2. A base 10 repete a base. 6 menos 9, porque o 9 ele sobe negativo. 6 menos 9 é menos 3. A carga, então, é 2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Esse, então, é o valor da carga que ele pede no problema. Nós temos, então, uma carga positiva, gerando um campo elétrico. O campo elétrico foi dado no problema. Usando a definição de campo elétrico, nós encontramos, então, o valor da carga positiva que está gerando esse campo elétrico no ponto P, a uma distância de 0,5 metros. Eu espero que vocês tenham resolvido essa questão também. E, em breve, eu estou postando mais questões para vocês. Até a próxima, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.